Olá, pessoal. Estamos iniciando hoje a nossa semana 14. Nosso estudo começa na página 129. E o nosso start é a leitura de um dos mais célebres, mais conhecidos, mais, sei lá, mais lindos romances da história da literatura brasileira, que é o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. É claro que quando eu digo lindas e tal, eu não estou falando especialmente da parte da história, da narrativa da história, porque a gente sabe que ele narra uma história muito triste. Aqui, o enunciado, ele nos apresenta a literatura desta forma. A literatura também é feita de relatos muito realistas e cruéis. Muitas vezes assumem um tom de denúncia ou crítica, que é exatamente a representação dessa fase da literatura que a gente vai estudar. Nós vimos a primeira parte do nosso estudo tratando da poesia. Agora a gente vai estudar as narrativas, né, as histórias da geração de 30. E esses livros da geração de 30, eles tinham a questão da realidade como um objetivo, do retrato da realidade, da exposição da realidade através de uma crítica, muitas vezes feita em relação ao esquecimento, ao abandono, ao autoritarismo, que era muito típico daquela época. Então, assim, eu sei que é um tanto quanto cansativo para vocês, então por isso eu vou pedir a vocês que agora peguem o material, ou que tenham um pouquinho de paciência, porque essa leitura eu não posso saltar. É uma leitura um pouco grande, mas aqui diz, vale a pena ler o trecho a seguir de Vidas Secas. Já que a gente não vai ler o livro na íntegra, né? Fica aqui a dica para que vocês leiam essa primeira parte, que é a apresentação do livro, e tem também a ideia de um filme aqui de Nelson Pereira Santos, que tem uma duração de 1 hora e 15 minutos, né? Para quem gosta de maratonar a série, isso aí não é nada. Então, o momento agora vai ser dedicado a essa leitura. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, vocês vão curtir essa leitura comigo. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Vocês vão perceber que há uma descrição nessa leitura, né? Que eles descrevem bem o cenário. Olha essa imagem ao fundo, né? Seria uma lama seca, uma lama que representa o chão daquele Nordeste daquele período. Arrastaram-se para lá devagar, assim, a Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folhas na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximavam-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar e sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou acuado e depois sossegou, deitou-se e fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os 4 cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Anda, excomungado! O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca parecia-lhe como um fato necessário e a obstinação da criança irritava-o. Certamente, esse obstáculo miúdo não era culpado, não dificultava a marcha e o vaqueiro precisava chegar, não sabia aonde. Tinha deixado os caminhos cheios de espinho e seixos, fazia horas que pisavam à margem do rio a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja e resoluto examinou os arredores.
Sinhá Vitória estirou o beiço, indicando vagamente uma direção, e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia os joelhos encostados no estômago, frio como um defunto. Aí a cólica desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda assim à Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis. E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. Ausente do companheiro, a cachorra-baleia tomou a frente do grupo. Arqueada, as costelas à mostra, corria ofegante a língua fora da boca. E de quando em quando, se detinha, esperando as pessoas que se retardavam. Ainda na véspera, eram 6 viventes contando com o papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde haviam descansado à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo. E não guardava lembrança disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares, estranhava não ver sobre o baú de folha gaiola pequena onde a ave se equilibrava mal. Fabiano também às vezes sentia falta dela, mas logo a recordação chegava. Tinha andado a procurar raízes à toa. O resto da farinha acabara. Não se ouvia um berro de reis perdida na caatinga. Sinhá Vitória, queimando o assento no chão, as mãos cruzadas segurando os joelhos ossudos, pensava em acontecimentos antigos que não lhe relacionavam. Festas de casamentos, vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. Despertara um grito áspero, vira de perto a realidade o papagaio que andava furioso com os pés apetalhados numa atitude ridícula. Resolvera de suspensão aproveitá-lo como alimento e justificara-se, declarando a si mesma que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente a família falava pouco. E depois daqueles desastres viviam todos calados, raramente soltavam palavras curtas. O louro aboiava tangendo um gado inexistente e latia arremedando a cachorra. As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer e Fabiano aligerou o passo. Esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. As alpercatas dele estavam gastas nos saltos e a embira tinha-lhe aberto entre os dedos rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares duros como cascos gretavam-se e sangravam. Num cotovelo de caminho, avistou um canto de cerca, encheu a esperança de achar comida, sentiu o desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha. Calou-se para não estragar força. Deixavam a margem do rio, acompanharam a cerca, subiram uma ladeira e chegaram a Juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra. Sinhá Vitória acomodou os filhos que arriaram como trouxas, cobriu-os como lambos. O menino mais velho, passada a vertigem que o derrubara, encolhido sobre as folhas secas, a cabeça encostada a uma raiz, adormecia, acordava e, quando abria os olhos, distinguia vagamente um monte próximo, algumas pedras, um carro de bois. A cachorra-baleia foi encorajar-se junto dele. Uma história triste, né? Uma narrativa aqui de uma família de sertanejos, de retirantes, que mantém um relacionamento difícil, né, de lidar, porque a própria situação influencia o relacionamento deles. A gente vai perceber no exercício que ele questiona esse fato, né? A dureza da vida faz com que eles se tornem duros também, com que eles falem pouco, que eles não tenham ânsia nem de trocar uma conversa. Você vê que o papagaio era praticamente mudo, porque papagaio imita, e como ele não ouvia nada a não ser o latido da cachorra, ele mal falava. E a descrição, né, dos pormenores, dos detalhes, assim, a Vitória carregava a cama deles na cabeça, porque eles dormiam por cima das folhas que ela carregava no baú. E eles não tinham o que comer, há dias eles não viam nenhuma sombra, eles só andavam até sangrar os pés,
naquele chão rachado, quente, que maltratava, sem conseguir encontrar uma árvore, até que quando eles encontram, é uma alegria, uma satisfação, mas eles estão exaustos, e o que lhes resta é descansar um pouco embaixo daquele juazeiro. A obra Vidas Secas, de 1938, é notória no universo ficcional e literário. Marcadamente regionalista, revela um posicionamento social e crítico sobre o sofrimento da seca no Nordeste da década de 30. Após ler o fragmento inicial desse livro, converse com a turma sobre as questões a seguir e depois registre suas conclusões. Vamos lá. As descrições do cenário e da situação são bem explícitas e realistas. O que é que está sendo narrado nessa página inicial? A gente vê que é uma peregrinação, né? Uma caminhada de uma família de retirantes, que devido à seca, quando ele diz essa tragédia, ele está se referindo à seca, e eles vivem ali em meio à seca, à fome e ao cansaço. Então, o que se narra é a realidade cruel dessa família. Quem são os membros dessa família? Percebam, aí a gente tem o casal, sim, a Vitória e o Fabiano, tem os dois filhos que não têm nomes próprios, eles são conhecidos como filho mais novo e filho mais velho. Temos a cachorra, a baleia, que diferentemente dos filhos recebe o nome, e o papagaio, que morreu lá mais para trás. Marque e releia os trechos que descrevem a aridez dos lugares por onde eles iam. Lá no trecho que diz assim: tinham deixado os caminhos cheios de espinhos e seixos. Eu acredito, não pesquisei, mas pelo contexto eu acredito que esses seixos são os galhos secos, né, das árvores, que é o que eles viam ao longo da caminhada. Fazia horas que pisavam à margem do rio a lama seca e rachada que escaldava os pés. Traça um paralelo entre a secura real, cruel e brutal das condições de sobrevivência dessa família, com a secura também cruel e brutal das relações entre os familiares, que é aquilo que eu havia comentado há pouco, né? O que acontece? Esse trecho ele mostra traços de realismo, né, com os fatos que, embora sejam bem aceitos pela sociedade daquela época, causavam graves lesões nas relações humanas. Por quê? Porque a secura, a discriminação, a cultura, a realidade entranhavam também na forma de como o sertanejo se relacionava com as pessoas. Então a gente vê que a situação deles era difícil, a realidade era cruel, os relacionamentos refletiam tal situação. E a gente vai começar a estudar um pouquinho aqui, na página 131, esse contexto. Eu destaquei aqui 6 fatos que estão relacionados ao contexto da década de 30, quando surge essa segunda fase, ou essa fase do modernismo, dessa geração, que é a geração das narrativas ficcionais e reais ao mesmo tempo, né? São narrativas que trazem um pouco do retrato da realidade daquela época. O contexto começa dizendo que a década de 30 mal começa e a gente já tem um grande abalo econômico, que foi o primeiro destaque que eu marquei aqui para vocês. O que aconteceu, né, por volta da década de 30 que abala economicamente e mundialmente a economia brasileira? Foi exatamente um fato que vocês já estudaram bastante, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então, esse foi um fato. Isso tudo vai representar um período de grande conturbação social vivida, que acaba refletindo os artistas desse tempo, né? Eles não podiam fechar os olhos para todo esse caos que existia, e eles elevam isso ou levam isso à sua arte. A real democracia, os direitos trabalhistas, a busca por maior liberdade, são no Romance de 30 transmitido para as obras literárias. Então, todo esse contexto que a gente vê aqui do lado esquerdo, né, a quebra da Bolsa de Valores, a Revolução de 30, que acaba elevando Getúlio Vargas ao poder, o fim da República Velha. Aqui diz assim, é o fim da República Velha das oligarquias cafeeiras, a Segunda Guerra Mundial, ou o fim da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1945, o fim do Estado Novo, esse Estado que moderniza a economia brasileira, mas às custas de um regime ditatorial altamente opressor, né? Então, a gente vive o período da ditadura também. E outro acontecimento, a instauração de vários regimes totalitários pelo mundo. São eles o fascismo, o nazismo, o franquismo, o
salazarismo. Então, todo esse contexto conturbado faz parte da obra dessa década de 30, esse regionalismo de 30, né? Essa narrativa ela é permeada pela influência desses fatores conturbados, desse contexto social muito conturbado. E a gente vai perceber isso através do estudo dessas características aqui ainda da página 131. Primeira característica destacada para vocês é a verossimilhança. O que significa essa verossimilhança? Significa que as obras desses livros, elas não aconteceram, mas elas poderiam tranquilamente acontecer, né? Então, o que se escreve é feito com base na vida real. O que o autor faz? Ele observa a realidade, ele aceita essa realidade e apresenta essa realidade para todos. Só que ele faz isso através de crítica, de uma crítica, né? Então, quando a gente diz assim, logo a gente pode perceber essa verossimilhança que serve como recurso de denúncia, pois não se altera a realidade. Por isso que esse período da década de 30 também é chamado como neorrealista, porque ele apresenta a realidade sem transformar, sem alterar essa realidade. Então, a verossimilhança é uma característica de uma obra que ela não é real porque ela não aconteceu, mas ela é totalmente verossímil. Ela poderia tranquilamente ter acontecido e muitas aconteceram. A linearidade tem a ver com a noção de tempo e espaço. As obras aqui, elas apesar de, como no caso de Vidas Secas, não fazer menção ao tempo, a gente consegue perceber que a história toda acontece durante um ano, né? O trajeto da família, a caminhada, a peregrinação e o que acontece na vida deles tem uma duração de um ano. Então, é possível perceber a questão de início, meio e fim. Então, linearidade na narrativa é que as histórias agora elas têm esse início, meio e fim. Por que a gente está falando de linearidade narrativa? Talvez até por um contraponto a uma das obras de o Mário de Andrade, né, que é Macunaíma, uma obra sem linearidade nenhuma. E a outra característica em relação à linguagem. Essa linguagem da geração de 30, do romance de 30, é uma linguagem que obedece à norma culta. E por que isso acontece? Porque assim, ó, apesar de tratar do sertanejo, né, de falar do sertanejo, a linguagem ela é filtrada pelo código culto urbano. Por quê? Porque quem iria ler essa denúncia, todo esse trabalho feito pelos escritores, era uma classe privilegiada. Então, era um romance que tinha como objetivo revelar uma crítica e fazer uma denúncia. Então, se aproximar da linguagem ou utilizar uma linguagem próxima da língua falada e culto daquele momento era essencial. E isso deu muito certo. Aí, no finalzinho do parágrafo, diz que isso deu tanto certo que os romances de 30 foram os mais lidos da história da literatura. E aí traz como exemplo as obras de Jorge Amado, que se destacou nesse período aqui. Então, assim, as personagens, apesar de serem pessoas de classes não privilegiadas, elas não falam exclusivamente como as pessoas da sua região. Elas têm uma linguagem culta, respeitosa, uma linguagem que era para ser acessível ali, agradar o público leitor. A ideia era denunciar exatamente para essas pessoas mais privilegiadas a situação dessa região do país que estava com bastante problema, principalmente relacionado à seca. Então, a linguagem aqui diz assim no início, que é muito mais próxima da escrita tradicional do que das inovações de 22. Nós estamos em 1930, mas a linguagem que eles optam por usar aqui nessas obras de 30 é a linguagem tradicional, aquela mais antiga, aquela mais culta, mais formal. E a outra característica é a estrutura histórica. Em relação à estrutura histórica, é a situação de a gente ver a criação da realidade concreta, de perceber a estrutura histórica de uma maneira bem fácil, de forma a identificar isso muito facilmente. Então, o que a gente tem aqui? A estrutura econômica e social que pertence aos personagens, e esse período histórico é bastante fácil de identificar também. A maioria dos romances dessa geração apresenta relatos em que se revela a estrutura histórica agrária. Só que aí a gente também vai ter os romances de estrutura urbana. E nas obras de temática rural, a gente vê os senhores de terra como os personagens, e nas obras urbanas, os personagens provenientes das camadas populares. Aí ele traz o exemplo do livro de Jorge Amado, Capitães da Areia, e a classe média é representada já pelos romances de Érico Veríssimo, por exemplo, O Tempo e o Vento.
A tipificação social é que a gente vê aqui que as personagens escolhidas para o romance de 30 são personagens que representam o extrato social. O exemplo aqui é Fabiano. Fabiano, ele representa todo o sertanejo nordestino que passa por essa problemática da fome, da seca para sobreviver. E a última característica é a inserção do regional e do universal. A gente percebe que os personagens, ao mesmo tempo que eles representam a região, que eles têm características de uma região específica do país, eles representam também o universal. E mais uma vez a gente usa o exemplo do Fabiano. O Fabiano, ele representa o sertanejo, né, os seus costumes, a sua maneira de pensar, de agir, os traços da região e a paisagem, mas ele também o autor também, através da análise psicológica, ele revela os desejos e os pensamentos dos seres humanos. E aqui a gente usa o personagem Fabiano de novo. Por quê? Porque o Fabiano, ao mesmo tempo que ele representa o sertanejo nordestino, ele representa aquele pai cheio de conflitos, né? Um pai que se preocupa com o sofrimento do filho, aquele pai que se preocupa em oferecer melhores condições de vida para o seu filho. Então, isso é o traço universal. Então, ao mesmo tempo que o Fabiano representa a condição do nordestino, é um traço regional, a gente tem o Fabiano que representa o sofrimento de um homem em relação aos seus filhos, que é o traço universal. Então, essas são as características, isso é o que a gente vai estudar hoje, e a gente vai deixar para a próxima aula o estudo de algumas obras e de alguns autores que são muito relevantes para essa história. A gente vai ver aqui o Ceará através da obra de Raquel de Queiroz, a Bahia de Graciliano Ramos, né? A Paraíba de José Lins do Rego, e a gente vai conhecer um pouco da história de Raquel de Queiroz, o 15. Vamos estudar Fogo Morto, de José Lins do Rego, e, claro, a obra Vidas Secas, bem detalhada, de Graciliano Ramos, tanto Vidas Secas quanto São Bernardo, mas Vidas Secas é uma obra assim, que ganha um destaque maior, ela vai até a página 137. E a gente vai reservar o estudo dessa parte aqui para a próxima semana. E aí depois, é um capítulo muito extenso, a gente vai deixar Jorge Amado e Érico Veríssimo para uma outra oportunidade. Gente, por hoje é só, fiquem com Deus, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, um abraço e até a próxima.